também naqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Tu és poderoso e não está limitado a estas paredes. Eu sei alcançar a cada um deles, aonde quer que estejam nesse momento. Eu te peço que o Senhor fale com cada um de nós. Nos dispomos em tua presença, colocamos a nossa mente e o nosso coração diante de ti, e nós nos descansamos aos seus pés para aprender do Senhor mais uma vez nessa noite. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, esse verso 35, eu vou ler ele mais uma vez, porque tem algo que nós temos que extrair desse versículo nessa noite. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Aqui no verso 35, esse versículo demonstra algo do caráter de Deus, não só de quem ele é, mas do caráter de Deus a nós. Eu não sei se vocês vão se lembrar, recentemente, se eu não me engano foi no culto anterior, que eu falei do caráter, de que aqueles que habitarão para todo sempre com o Senhor, ao lado do Senhor, são aqueles que possuem o caráter dele. E em toda a Bíblia nós vamos ver o caráter de Deus manifesto, o caráter de Deus sendo apresentado, o caráter de Deus sendo exposto aos homens. Amém ou não? E aqui no verso 35 nós temos algo que demonstra o caráter de Deus. O primeiro a ofertar algo sempre será o Senhor. Deus será sempre o primeiro ofertante. Deus sempre será o primeiro a te proporcionar algo, o primeiro a doar. Nenhum de nós temos a capacidade de dar nada sem primeiro termos recebido dele. Deus, na história do universo, não é na história apenas da humanidade, Deus, na história do universo, ele foi o primeiro a doar, ele foi o primeiro a se manifestar. Amém ou não? Amém. Deus também foi o primeiro a se mover em nossa direção, e ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. O que significa isso? Significa que ele continua se doando, significa que ele continua se movendo, significa que ele continua se ofertando a nós. Amém ou não? A Bíblia vai nos mostrar que ele é o resgatador, ele é o redentor, ele é o remidor. A Bíblia vai dizer que ele é o salvador, que ele é o libertador, que ele é o pastor, que ele é o ajudador. Quando a Bíblia traz todos esses atributos de Deus, a Bíblia também está colocando Deus como o primeiro em tudo. Ninguém pode te resgatar, só ele pode. Amém. Ninguém pode te salvar, só ele pode. Ninguém pode te pastorear em primeiro lugar além dele. Ele é o primeiro, ele chega primeiro na sua vida, ele proporcionou tudo isso a nós, sem com que nós precisássemos fazer algo primeiro em direção a ele. A Bíblia diz que nós fomos amados, ainda quando éramos os seus inimigos. Veja, Deus não dependeu do seu amor, do nosso amor, para ele nos amar. Então, porque ele nos amou, ele fez o quê? Ele se entregou a nós, ele se ofertou a nós, ele se doou a nós. Vocês estão entendendo? Por isso, querido, diz aqui, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele viesse a retribuir? A resposta é ninguém. Ninguém foi capaz de dar nada primeiro a Deus, para que então Deus pudesse fazer alguma coisa. Esse é o caráter dele, e esse é o caráter que ele quer transmitir para dentro de nós. O caráter dele, irmão, é se doar. O caráter dele é se oferecer, não como oferecido qualquer, que é dependente da carência, do afeto das pessoas. Deus não depende do seu afeto. Deus não está carente de você. Ao contrário do que alguns pregadores dizem por aí, que nós somos a fraqueza de Deus. Já ouvi um pregador falando isso aí, não vou nem citar o nome. Deus não tem fraqueza e nós não somos a fraqueza de Deus. Porque eu provo isso para você dentro da Bíblia, nós não somos a fraqueza de Deus, porque
se tinha alguém para ser a fraqueza de Deus, era Jesus, e a Bíblia diz que Deus não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou. Se o homem fosse a fraqueza de Deus, Jesus não teria vindo como homem e morrido na cruz. Preste atenção, querido, que eu quero mostrar para você, que Deus quer transmitir esse mesmo caráter para dentro de nós. Um caráter que faz com que eu e você possamos nos direcionar a Ele, e um caráter que nos faz nos doar em prol dEle, amém ou não? Amém. Tem uma frasezinha clichê, que muitos usaram aí na internet, graças a Deus, essa frasezinha já ficou batida, está passando para trás, e eu aposto que alguns de vocês aqui já fizeram isso. Tem uma frasezinha que rolava aí na internet, as pessoas, elas viam um texto bonito, algo que elas gostassem daquilo que estavam lendo, concordassem com aquilo, aí elas terminavam a frasezinha assim: é sobre isso. Já viu? Você já deve ter feito isso, né? É sobre isso, tananã, tananã, é sobre isso, tananã, tananã, é sobre isso. Deixa eu te dizer algo, querido, o importante não é sobre o que é, mas sobre quem é. A gente muitas vezes vai na internet, lê uma frasezinha de efeito, bonitinha, que massageia o nosso ego, que fale algo que concorde com a nossa ferida. Já reparou? Quando a gente está ferido, a gente vai para a internet para buscar uma frasezinha que diz respeito àquela nossa ferida, a gente posta e coloca assim: é sobre isso. Não é sobre o que, é sobre quem. As coisas, querido, não se trata sobre o que, mas sobre quem. É sobre Ele fazendo sempre em primeiro ao nosso favor. Veja, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, que nós podemos fazer muitas coisas, mas se o que nós fazemos não expressa quem Deus é, de nada vai adiantar. Ou seja, se não tiver amor, pouco proveito aquilo terá. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 13, 3, isso aqui: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada adiantará. É sobre quem Deus é, irmão. Não é sobre o que você faz, mas é aquilo que reflete quem Deus é. Olha para mim, preste atenção. Não é nada do que nós façamos, mas é aquilo que nós refletimos quem Deus é, porque Paulo está dizendo: você pode fazer muitas coisas espirituais. Se você ler 1 Coríntios 13, é isso que ele está falando. Mas muitas das coisas espirituais que nós podemos estar fazendo, pode não ter proveito algum, se não expressar quem Ele é. E expressar quem Ele é expressar o caráter dEle. E Paulo está falando o que em 1 Coríntios 13? Do amor. E Deus é amor. Então fica claro, querido, que não é sobre o que eu faço, mas sobre quem eu transmito, quem eu expresso, quem eu manifesto. Coisas podem ser feitas sem uma expressão verdadeira de Deus. Se você pegar aqui a lista do que Paulo está falando em 1 Coríntios 13, você vai ver que é de coisas espirituais, mas ainda assim, ele afirma que tais coisas não terão valor se não expressarem quem Deus é, e Deus é amor. E como amor, Deus é doador. Por isso aqui cabe uma palavra a nós: se não nos doamos, não é com o Deus de amor que nós estamos andando. Você entende isso? O amor se doa, o amor se entrega, o amor, ele chega primeiro. Veja, o Evangelho, irmão, é a história do amor de Deus vindo ao reencontro do homem para o resgatar. O Evangelho não é a história do homem em busca de Deus, é a história de Deus em busca do homem. Eu estou te mostrando isso porque eu quero te mostrar, querido, algo do caráter de Deus. É Ele sempre se movendo em busca de nós. É Ele sempre se movendo em nossa direção. Jesus, certa vez, Ele disse assim: quando eu for levantado na cruz, Ele está falando da cruz, eu vou atrair a todos para mim mesmo. Ou seja, o sacrifício de Cristo colocaria o foco nele, o holofote nele, os olhos dos homens nele. O Senhor está atraindo homens para si, amém?
Mas antes dele atrair os homens, ele precisou se entregar em favor dos homens. Essa é uma boa palavra, porque ele se entregou por você e continua se entregando por você. Talvez, querido, você não saiba, mas Deus não faz coisas em nosso favor apenas. Ele não nos ama apenas para o amarmos de volta. Ele faz coisas por causa dele mesmo. Preste atenção no que eu vou te ensinar aqui. Eu disse que ele primeiro se entregou por nós. Ninguém pode se tornar filho de Deus porque, através da sua própria capacidade, consegue se tornar filho de Deus. Todos nós podemos nos tornar filhos de Deus por causa do que ele fez por nós. Amém? Então veja que o primeiro ato foi dele. A primeira expressão foi dele. Deus não entregou o seu próprio filho só porque ele nos amou, mas porque ele se ama. Eu sei que você não entendeu o que eu falei, mas eu vou te explicar. Deus não faz coisas por nós só porque ele nos ama. Deus faz coisa porque ele é aquilo que ele é. Isso dá um nó na cabeça das pessoas, mas eu vou te explicar. Quando ele nos diz para amarmos o próximo como a nós mesmos, ele está nos dando um mandamento de quem ele é. Qual é o segundo mandamento? O primeiro é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti. Quando ele nos dá esse mandamento, o que ele está querendo mostrar para nós? Quem ele é. O segundo mandamento é a expressão de quem ele é. Por que Deus pode amar você? Porque ele é amor. Por que Deus pode amar você? Porque se ele não se ama, ele não tem condição de nos amar. Então, como ele é, ele nos chama para ser como ele. Por isso nós temos que amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, quando ele nos dá esse mandamento, ele está expressando algo do seu caráter, algo que ele é. Isso significa que Deus, querido, ele não depende do nosso amor para ser quem ele é. Deus se basta. Se não existisse nenhum ser vivo na existência além dele, ele se bastava. E eu posso mostrar isso para você dentro da palavra. Veja, não é loucura. Isaías 48, verso 9 ao 11, nos diz isso aqui. Deus, preste atenção, Deus não faz coisas só porque nos ama. Ele não faz coisas só por causa de nós. Ele faz coisas por causa dele mesmo, por quem ele é. Olha o que diz Isaías 48 a partir do 9. Por amor do meu nome. Por amor do quê? Por amor dele mesmo. Retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu provei na fornalha da aflição. Agora veja, por amor de mim. Ele não está falando que é por amor de nós, por amor dele mesmo. Por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? Não darei a mais ninguém a minha glória. Agora ouça o que eu vou te dizer, porque vai parecer loucura o que eu vou te dizer. Mas tem uns cabeção aí que acreditam que Deus possui uma fraqueza ou algum tipo de dependência do homem. Deus não tem dependência no homem. Mas tem alguns aí que, por incrível que pareça, eles acreditam que Deus depende de alguma coisa do ser humano. E por isso ele nos pede certas coisas. Eu já vi gente falando assim, não, esse Deus seu é carente, é por isso que ele pede para você adorar. É por isso que ele pede para você ir para a igreja. Esse Deus aí seu aí é meio esquisito, ele tem uma certa carência, ele depende que as pessoas o adorem, esse Deus aí é maluco. Deus não precisa de nada disso, irmão. Deus não precisa da sua adoração. Pastor, está escrito na Bíblia que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Espírito em verdade. A pergunta é, o fato dele procurar torna ele dependente? Não. O fato de Deus procurar adoradores não significa que Deus depende de adoradores para ser quem ele é. Você está entendendo, irmão? Veja, há quem pense que Deus está mendigando coisas como atenção, honra, adoração, amor. Ele não precisa dessas coisas virem de nós para ser quem ele é. Mas aqueles que o reconhecem, essas coisas o rendem com prazer. Por que você adora? Por que você o ama? Por que você o honra?
Porque você reconhece quem Ele é. Então nós fazemos tais coisas. Mas se deixarmos de fazer, Ele vai deixar de ser Deus? Se deixarmos de fazer, Ele vai deixar de continuar se doando? Não, por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo, a natureza dEle, a essência dEle. Se Ele não pode negar a si mesmo e Ele é amor, e o caráter do amor é se doar, você acha que Ele vai continuar fazendo o quê? Ainda que ninguém o adore, Ele vai continuar se doando em prol dos homens. Essa é uma boa palavra, irmão. Porque eu estou tentando mostrar para você que você pode ser falho, mas Deus não falha. Você, querido, pode deixar de fazer muitas coisas, mas porque Ele é amor, Ele ainda continua se movendo em nosso favor, em nossa direção. Eu o honro, não porque Ele é carente de honra. Eu o adoro, não porque Ele é carente de adoração. O amo, não porque é carente de amor. Tudo isso existe porque existe nele. Por que tem amor? Porque existe nele. Por que tem honra? Porque tem nele. Por que tem adoração? Porque existe nele. Tudo existe nele. Amém? É Ele quem nos proporciona expressar essas coisas. Então primeiro Ele nos oferece, para depois oferecermos algo de volta a Ele. Irmão, tudo o que você tem veio dEle. O caráter de Deus então para nós deveria ser o quê? Veio dEle, tem que voltar para Ele. A Bíblia diz assim, que quando nós morremos, o corpo volta para onde? Para o pó. Mas o espírito volta para onde? Para Deus que o deu. Então veja, Deus está te dando coisas? Deus está te abençoando? Não está não, irmão? Deus está te proporcionando o favor dEle, o cuidado dEle. Ele está esperando que você faça o quê? Devolva isso para Ele, porque Ele é carente dessas coisas? Não! Primeiro, Ele quer que você o reconheça, e por reconhecer você vai devolver essas coisas a Ele, mas Ele te dá coisas, querido, porque o amor dEle, o caráter do amor dEle é isso, é te favorecer, para que você tenha o mesmo caráter que Ele, e passe a favorecer aos outros. Por isso diz aqui, quem primeiro deu a Ele, para que Ele viesse a retribuir. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de quem? Vem do homem? Vem do governo? Vem do Bolsa Família? Não. De onde vem toda boa dádiva? A Bíblia diz que vem descendo do alto do Pai das luzes. Você está iluminado pela boa dádiva de Deus. Um dia, querido, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua vai fazer o quê? Vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas por que toda língua vai confessar? Preste atenção. Por que os homens vão reconhecer a soberania e o senhorio de Jesus? Porque Ele é carente de que os homens reconheçam? Não. Os homens vão reconhecer porque vão ver como de fato Ele é. E o que a Bíblia diz que Ele é? A Bíblia diz que Ele é o autor, o consumador. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Amém ou não? Amém. Então esse verso 35 mostra o caráter do seu amor, porque o amor é doador, Ele age primeiro. A Bíblia diz também, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou, ofertou, ofereceu, consagrou o seu único filho. Então veja que a oferta de a oferta de Deus, ao enviar o seu filho Jesus, a oferta de fez com que muitos pudessem se tornar filhos. Vê o caráter do amor operando aqui? Ele amou, então Ele se doou e o amor multiplicou. Esse amor está sobre a sua vida? Tem que se multiplicar através de você. Qual é o maior fruto que Deus busca do homem? Qual? Almas. Mas você não ganha almas sem amá-las. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio.
Irmão, ganhar almas é sabedoria, mas não é a sabedoria do homem, é a sabedoria de Deus se manifestando em amor pelas pessoas. Ninguém pode dizer que é filho de Deus porque foi bonzinho. Se você creu em Jesus, entregou a sua vida para Ele, o recebeu como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que então foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você conhece o ditado e você já deve ter dito isso várias vezes antes de você se converter. Eu também sou filho de Deus. Quem já disse isso? Esse negócio, eu também sou filho de Deus, está na boca da maioria das pessoas, mas isso é uma mentira, porque filho de Deus, diz a Bíblia, que foi dado o poder para se tornarem filhos de Deus, todos aqueles que creram no nome do Senhor. Veja o texto de João 1,12, aqui diz: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus disse que ninguém pode ir ao Pai, senão por meio dele, e disse também que ninguém pode ir a ele, se o Pai não o tiver concedido. A Bíblia vai apontar para um Deus com um caráter doador. O tema e o centro dessa palavra nessa noite é isso, é por isso que eu estou trazendo algumas coisas a respeito de Deus, para você entender. O que eu quero com que você entenda nessa noite, é que o caráter de Deus é se doar, que é o caráter que Ele quer transmitir para dentro de nós, um caráter de alguém que se entrega, que se oferece, amém? Então ela vai apontar para nós o caráter de um Deus ofertante, que se move antes de nós. Alguns gostam de pensar que aquilo que está em suas mãos é resultado apenas de seus esforços. Tem gente que acha que tem o que tem porque foi ele quem fez, foi ele quem conquistou. É o tal do glórias a mim, louvado seja o meu nome. Mas você não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Sempre vai ser ele capacitando você, adestrando as suas mãos, tornando você habilidoso naquilo que você faz, amém? E reconhecer isso é bom, não porque Deus precisa do seu reconhecimento, mas reconhecer isso vai fazer bem para nós, porque quando você reconhece, você também se torna grato, e quanto mais grato você é, mais Ele pode derramar sobre a sua vida. Amém. Então tem gente que diz, né, que foi ele que conquistou, e pobre do homem que mal sabe que toda boa dádiva provém de Deus. Por exemplo, você não devolve, olha para mim, você não devolve parte da sua renda porque Deus precisa dela, ou é? A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da... Irmão, os homens na terra se matam por causa do quê? Ouro, prata, money, have to give, bufunfa, verdinha, dólar. Os homens se matam por causa disso. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Para Deus, ouro e prata é tão insignificante que no céu as ruas são de ouro e de prata. No céu nós vamos pisar naquilo que na terra os homens dão valor. As ruas são de ouro e de cristais. Veja, aqui na terra os homens se matam por causa disso. E Deus tem o prazer de conceder ao seu povo algo que está acima do ouro e da prata. Amém. Aquilo que a traça e a ferrugem não corrói e não consome. Porque esse é Deus. Mas veja, eu disse aqui, nós devolvemos parte da nossa renda a Deus, não é porque Deus está passando fome ou necessidade, porque Ele carece. Você devolve, irmão, porque você reconhece que Ele foi o primeiro a te abençoar e te prover. Amém. Quando você coloca seu dinheiro no gasofilácio, não é para enriquecer a Deus, é para você se enriquecer. Não é porque Deus está querendo esmola, irmão. É porque você reconhece que o que você tem tido nas suas mãos foi Ele quem te deu. Então Ele está te abençoando e te provendo. E nada mais justo do que reconhecermos que veio dEle e para Ele eu vou devolver. Amém ou não? Quando Deus cria Adão e Eva, o jardim já estava pronto para o servir. Deus não criou Adão e Eva sem ter o jardim pronto. Quando Adão e Eva vêm à vida, estava lá o jardim pronto
prontinho para servir a eles. As árvores já tinham frutificado, já estava tudo pronto. O homem não teve que fazer esforço algum. Aqui, mais uma vez, nós vemos o caráter de um Deus que faz algo antes do homem. Amém? Quando o homem cai, Deus já havia provido o cordeiro substituto. Escute isso aqui. A Bíblia diz que o cordeiro de Deus, que é Jesus, ele foi sacrificado desde a fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro de Deus foi sacrificado desde a fundação do mundo. Irmão, mais uma vez, eu estou trazendo essas coisas para você entender que você nunca vai vencer a Deus. Deus sempre vai chegar primeiro que você. Ô irmão, se dependesse da sua empolgação para Deus fazer alguma coisa por você, você não ia viver nada nessa vida. Se dependesse do nosso ânimo, para Deus ter que fazer alguma coisa, irmão, ele estava frito. Quando Deus chama o homem para o servir, não é porque Deus tem a falta de algo. Deus está chamando o homem para servi-lo? Por quê? Porque Deus quer súditos? Porque Deus está precisando de alguém que sirva, que limpe o palácio dele? Não, Deus tem os anjos para fazer isso aí, irmão. Quando Deus chama alguém para o servir, é porque Ele quer compartilhar com o homem uma porção do que ele é. Deus não está chamando pessoas para servi-lo, porque Ele está precisando de servos, de trabalhadores. Deus está chamando homens para servi-lo, porque Deus quer compartilhar um pouco daquilo que Ele é. Servir a Deus, que não vai abençoar Ele, mas vai abençoar você. Servir a Deus não é um tipo de punição, é um tipo de privilégio. Irmão, assim, eu espero que essa não seja verdade na sua vida. Nunca seja. Mas se algum dia, para você, servir o Senhor não se tornou prazeroso, ou não é prazeroso, não é gostoso, é desgostoso, abandona isso aí. Deixa de fazer isso aí. Porque, querido, servir a Deus não é punitivo, é privilégio. Deus não está pedindo para as pessoas servi-lo para castigar elas. Deus está dando a oportunidade de nos tornarmos cooperadores com Ele. É um privilégio, irmão. Amém ou não? Nós temos que entender isso. Porque quando você entende que é um privilégio fazer algo para Deus, você vai fazer com gosto. Você vai fazer com amor, com dedicação. Inclusive, você não vai fazer esperando com que o outro faça ou não faça. Você vai fazer porque você entendeu que você tem que fazer. Eu não vou fazer porque ninguém está fazendo. Espera aí, cada um é chamado para servir ao Senhor com aquilo que Deus dá. Você tem que se preocupar com a sua porção. Amém ou não? Porque quando você serve o Senhor com aquilo que Ele te dá, o que Deus está te proporcionando é desfrutar e conhecer quem Ele é. A Bíblia vai dizer que ninguém toma essa honra de servir a Deus para si, mas é Deus quem a concede. Hebreus 5:4. Arão e a tribo de Arão foram escolhidos para servirem diante do Senhor, a fim de ministrar a Ele em favor dos homens e abençoá-los com dons e sacrifícios pelos pecados. Mas não foi Arão que se escolheu, foi Deus que escolheu ele. Se você está aqui, foi porque Deus te escolheu para servi-lo. É um privilégio, amém? No Antigo Testamento, o povo tinha a prática do sacrifício de animais como parte do culto deles. E eles deveriam oferecer a carne dos animais sacrificados ao Senhor. Mas tal prática não era para alimentar a Deus, porque Deus tinha fome. Era para ministrar em favor dos homens. Quando alguém sacrificava, Deus separou um povo. Deus pegou Arão e a tribo de Arão, separou eles para servi-lo, para servir ao Senhor. Mas o serviço de Arão e da sua tribo ao Senhor era em função de quê? Em função de ministrar aos homens as bênçãos, os dons, o perdão dos pecados naquela época. Veja, mais uma vez Deus está mostrando aqui o seu caráter em favor do homem, o seu caráter em se doar ao homem. Amém? A Bíblia vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas como se Ele necessitasse de algo. Ele não necessita assim como nós, mas mesmo não necessitando como nós, Ele continua se movendo em favor de nós. Se Deus é por nós,
Quem será contra? Deus é por você, irmão. A Bíblia vai dizer em Atos 17, verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Veja, não se trata de você, irmão, se trata dele fazendo algo por você. Verso 28 diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas dizem, porque dele também somos geração. Eu quero que você note o verso 25, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Vemos mais uma vez aqui o caráter de Deus como um Deus doador e ofertante. Você vai falar: pastor, ok, eu entendi. Qual é a lição que eu tenho que aprender? A lição que nós temos que aprender aqui nessa noite é: como nós somos alcançados por Deus, quem foi alcançado por Ele? Amém. É da vontade dEle que manifestemos o seu caráter de doador, o seu caráter de alguém que se entrega. Eu posso te fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você se entregou ao Senhor e pela causa dEle por alguém? Todos nós gostamos de pessoas que se entreguem a nós, ou não? Você não gosta? Se alguém entrasse aqui por essas portas agora e dissesse assim: ó, sai do seu trabalho, eu vou cuidar de você pelo resto da sua vida, você ia ficar feliz? Vocês é cara de pau mesmo, né? Se alguém entrasse aqui e falasse assim: ó, você não precisa se preocupar com mais nada, agora a sua vida é minha vida e eu vou me doar em favor de você, ia ser bom para você? Você não ia mais ter que se preocupar com as contas do mês? Você não ia ter que se preocupar em fazer as compras? Não, pode ficar aí, eu vou lá no mercado lá para você, eu compro, trago aqui. Você não vai nem pensar em pagar suas contas. Seria bom? Deus, será que Deus pode fazer isso? Pode. Mas significa que Ele vai fazer? Não sei. Se Ele quiser fazer, irmão, Ele faz. Ele não deve satisfação a mim e a você. Agora preste atenção. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Deus quer nos dar esse caráter doador. Por isso eu te fiz a pergunta: qual foi a última vez que você se doou a Deus, e ao se doar a Deus você se permitiu ser doado em prol de alguém? Porque todos nós queremos alguém que se doe a nós, que faça coisas por nós. Mas e o caráter de Deus em nós? E o amor de Deus em nós, que se manifesta, que se expressa? Escute isso aqui, irmão, estou começando a ir para o final, preste atenção aqui. Os filhos de Deus não são os que meramente dizem ser. Os filhos de Deus são os que afirmam e manifestam o seu caráter, o seu fruto. Esses são os filhos de Deus. Filho de Deus não é o que anda, ou que está dentro da igreja, ou fora dela, com a frasezinha pronta na boca: eu também sou filho de Deus. Esse daí não é filho de Deus. Filho de Deus são aqueles que afirmam, mas também expressam o caráter de Deus, que frutificam segundo Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós dizemos que somos filhos dele, pertencemos a ele, mas não expressamos o caráter dele. Não frutificamos o que ele é. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então não dá para conceber a ideia de um povo que se chama pelo nome do Senhor não manifestar as expressões do que ele é. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Se eles são guiados pelo Espírito, eles vão manifestar a obra da carne? Eles vão manifestar o quê? O fruto do Espírito. Não estou dizendo que os filhos de Deus não erram. Não estou dizendo que os filhos de Deus não pecam. Eles pecam, eles erram. Mas eles se lavam, se limpam e buscam frutificar no Senhor. Os filhos de Deus precisam manifestar alguma coisa, expressar quem Deus é. Veja, então se Ele é amor, e o amor é doador, e somos filhos desse amor, nós temos que manifestar isso. Nós temos que nos doar, nos entregar.
Se Deus é generoso, nós temos que manifestar generosidade, porque isso expressa o caráter dele. Se ele é bom, nós temos que manifestar o quê? Maldade. Bondade, porque isso expressa o caráter dele. Se Jesus diz que ele é o príncipe da paz, nós vamos manifestar o quê? Guerra, discussão, intriga, dissensão, facção, ódio. Não, se ele é o príncipe da paz, paz nós temos que manifestar. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 9, isso aqui, olha o que Jesus disse. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Escute, irmão, por que eles vão ser chamados de filhos de Deus? Porque serão reconhecidos pelo mesmo atributo que é em Deus, por praticar o que Deus é. Entendeu o que eu acabei de dizer? Vou explicar de novo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus disse que ele é o quê? O príncipe da paz. O príncipe da paz, ele promove paz, sim ou não? Então veja, os filhos de Deus vão ser reconhecidos como os pacificadores, porque eles vão estar manifestando o mesmo atributo do que Deus é. Mais uma vez, não dá para conceber a ideia de alguém que se diz filho de Deus e está causando briga onde quer que chegue. Aonde quer que ele vai, ele causa uma divisão, uma dissensão, uma facção. Esse daí não é um filho de Deus, isso é um filho das trevas. Porque o filho de Deus manifesta o caráter de Deus. Se o caráter dele é de paz, então os filhos dele precisam ser pacificadores. Também está escrito que seremos conhecidos como discípulos de Cristo quando amarmos uns aos outros. João 13:35. Por quê? Porque Deus é amor. Quando eu e você nos amamos, quando nós nos amamos, quando nós amamos o próximo, diz a Bíblia então que nós vamos ser conhecidos como filhos de Deus. Por quê? Porque vamos estar manifestando o caráter de quem Deus é. Deus é amor. E já vimos que o amor de Deus se doa, se entrega, se dispõe, oferece, favorece. Por que eu digo isso? Porque é nítido que em muitos não parece haver a mesma disposição, mas eles se chamam de cristãos. Irmão, você realmente se considera cristão? Eu vou colocar o tique e o teco para funcionar aí na sua cabecinha. Você se considera cristão? De verdade? Filho de Deus? Se eu e você nos consideramos como cristãos, então nós temos que nos dispor, nós temos que oferecer algo, nós temos que favorecer, nós temos que amar, nós temos que expressar, porque senão, irmão, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos dizendo: sou filho de Deus, mas vivo como filho do mundo. Sou filho de Deus, mas eu manifesto o caráter das trevas. Sou filho de Deus, amo a verdade, mas vivo na mentira. Nós podemos nos chamar, irmão, de qualquer coisa, de crentes, de cristãos, de evangélicos, de querubim ungido, de chefe dos 24 anciãos, de líder dos 4 seres viventes. Nós podemos nos chamar de qualquer coisa, mas se nós não expressarmos o fruto do que ele é, só estamos nos enganando. Você pode ser o semideus, irmão. Você pode parecer um monte de coisa, mas se você não expressa o que ele é, você está só se enganando. Jesus disse que os seus discípulos são reconhecidos por amar uns aos outros. Isso implica diretamente em expressar os atributos que há em Deus. Irmão, eu creio verdadeiramente que esse é um tempo onde todos os filhos de Deus, eu disse quem? Todos os filhos de Deus, ou os que se chamam pelo seu nome, eles estão sendo direcionados a julgarem a fé que professam ter com as atitudes que estão expressando. Vou repetir isso aqui. Esse é o tempo onde todos os filhos de Deus estão sendo chamados por Deus para julgarem a fé que eles estão professando ter, em concordância com as expressões que eles estão tendo. Você e eu dizemos que temos fé, mas Deus está nos chamando, avalie a sua fé, para ver se a fé que você está dizendo está em concordância com aquilo que você está expressando. Porque filho de Deus não é quem fala com a boca, irmão. Filho de Deus é quem manifesta em expressões, em atitudes, em comportamentos, que expressam a Deus.
Por isso é preciso avaliarmos se estamos de acordo com o que Ele espera de nós, porque Ele nos deu algo primeiro. Mas o que nós estamos expressando primeiro? Luciano Subirá, ele costuma fazer uma pergunta para os irmãos antes do culto. Eu acho engraçado essa pergunta dele. Toda vez antes dele iniciar a ministração, ele faz uma pergunta assim: irmãos, vocês estão felizes com Jesus? Povo, amém. Aí ele fala assim: mas agora eu quero te perguntar o contrário. Mas e Jesus? Está feliz com você? Dizer que você está feliz com Jesus é fácil. Agora eu quero te perguntar: Jesus está feliz com você? Fazer esse tipo de pergunta, querido, é levar as pessoas a uma reflexão, para mostrar para elas se elas estão de acordo com o que Jesus espera delas. Porque a gente quer ficar felizinho, empolgadinho. A questão é, ele está feliz com o que a gente está vivendo? Ele está de acordo com o que a gente está manifestando? Essa é a pergunta. Irmão, o que eu estou trazendo aqui para você, se eu pudesse qualificar, numa sala de aula, se eu pudesse qualificar aqui, num grau escolar, o que eu estou te ensinando aqui nessa noite, é coisa de segunda série. Na segunda série as crianças estão aprendendo o quê? A fazer conta de mais e menos, não é isso? A não ser que tenha mudado. Na minha época, na segunda série, eu estava aprendendo mais e menos. O que está aprendendo hoje na segunda série? A chamar ili, todes. Deve ser essa porcaria que está aprendendo na escola, né? Na segunda série não ensina mais continha de mais e menos, né? Ensina esse lixo de material aí que esse governo corrupto entrega aí para poder ensinar. Na minha época você aprendia mais e menos. O que eu estou ensinando para você aqui, querido, nessa noite, é fazer a continha de mais e menos. Ele se doou em prol de todos nós, amou a todos nós, favoreceu a todos nós. Agora Ele espera que nós possamos expressar a mesma coisa. Isso é básico, querido, só que até mesmo no básico nós estamos errando em executar. Irmão, você quer ver o básico de Cristo? Para alguns parece que isso é coisa tão difícil. Olha o básico de Cristo, isso é básico, irmão. Isso aqui não é algo que gente profunda em Deus vive, não. Isso aqui é coisa básica. Perdoar 70 vezes 7, andar a segunda milha, dar a outra face, isso tudo é básico. Amar os seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem, tudo isso é básico. Só que muita gente acha que isso aí é coisa para se viver quem é profundo. Isso é básico. Isso é coisa simples, que nós estamos errando em executar, irmão. Sabe, o que preocupa não é alguém ter dificuldade em aprender. O que preocupa é quem não aprende de forma alguma. Cada um aqui tem o seu nível de dificuldade para aprender as coisas, ou não tem? Na vida é assim. Nas coisas espirituais também. Não estou falando que vai ser fácil viver tudo que você precisa viver em Deus. Agora eu quero que você preste atenção a uma coisa, querido. Não é fácil, mas veja, nós temos que desenvolver esse caráter de Deus em nós. Porque você já recebeu o necessário para isso ou não recebeu? Quem que Ele te deu para te ajudar a viver tudo que Ele deseja que você viva? Ele te deu o Espírito Santo. Você, por ser bom, alcançou o Espírito Santo? Não, eu recebi o Espírito Santo porque eu sou bom. Jesus falou assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Tem gente que fica esperando ser bom para receber alguma coisa de Deus. Não vai receber nunca, porque Deus não está procurando os bons, irmão. Deus está procurando os que se basta, não. Deus está procurando aqueles que dependem dEle. Nós recebemos o Espírito Santo, querido, para vivermos como Deus deseja. Então ter dificuldade para aprender algo não é o problema é quando a gente nunca aprende. E se a gente nunca aprende, isso significa algo. Significa que talvez nós não conhecemos Deus verdadeiramente como Ele é. Alguém que nunca consegue perdoar, alguém que nunca consegue amar, alguém que nunca sai da mágoa, alguém que nunca consegue expressar uma virtude de Deus, esse aí nunca se encontrou com Deus.
Ah, pastor, mas ele vai na igreja, ela vai na igreja. Pois é, um religioso indo na igreja. Nicodemos vivia na sinagoga ensinando, mas Jesus falou assim: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, creio eu, que sabia mais do que eu e você. Há quem insista em estar por conta própria e pensar só em si, como se Deus estivesse aprovando, mas mal sabe o tal que o caráter de Deus é favorecer pessoas. Escute o que eu vou dizer aqui. Nós temos que aprender a viver em unidade, porque é na unidade que a gente tem a oportunidade de demonstrar o caráter de Deus. Só que há pessoas que preferem viver por conta própria, sozinhas, pensando apenas em si, como se Deus estivesse aprovando o jeito que elas vivem. Mas elas mal sabem que o caráter de Deus é favorecer pessoas, e Deus favorece você para que você favoreça o outro. Deus te dá coisas na sua mão para que outras pessoas também possam desfrutar. É assim que Deus é, e é assim que Ele quer fazer a mim e a você. Ele não se doou a nós para que vivêssemos para nós mesmos, mas para que também pudéssemos nos doar de volta a Ele e a quem for preciso. Então, irmão, essa é uma lição que nós precisamos aprender. Ele vem em minha direção, me oferece, me favorece, para que eu possa ir em sua direção e também favorecer aos outros. Se você tem muito, foi Deus que te deu, porque alguém vai precisar daquilo que Ele te deu. Pastor, eu tenho pouco. Se essa é a porção que Ele pode te dar agora, é porque essa porção que é pouca, Ele vai usar e vai multiplicar para abençoar outras pessoas. Esse é o caráter de Deus, irmão. Quem deu primeiro a Ele, para que então Ele viesse a retribuir de volta? Irmão, não é de nós, é dEle. Veio dEle, amém ou não? Você quer mais dEle? Não, eu não estou sentindo firmeza. Você quer mais dEle? Ele tem mais para te dar, amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.